doador de órgão ou tecidos pode salvar ou transformar a vida de até 8 pessoas. A gente está falando de um receptador de uma córnea que pode voltar a enxergar, ou mesmo uma pessoa que pode ter a vida salva porque recebeu um coração novo, né, Jéssica? É isso, minha amiga. Então, é por isso que é super importante ter sempre campanhas que possam incentivar e conscientizar as pessoas sobre doações de órgão e medula e também de sangue, né? É isso mesmo. É sobre esse assunto que o QualityCast vai falar hoje com a nossa convidada, mas a gente volta daqui a pouquinho. Então, roda a vinheta! O assunto de hoje do QualityCast é a doação de órgãos, de tecidos, e a gente vai falar também sobre doação de sangue, porque é muito importante. Hoje a gente trouxe uma pessoa super especial, né, Jéssica? É isso, minha amiga. Nós estamos aqui com a Mônica Studart, que ela é coordenadora, é professora da Unifor e também coordenadora da campanha de doação de órgãos. É isso mesmo, a campanha Doe de Coração. Gente, eu coloquei o óculos aqui, inclusive, porque o currículo da Mônica é tão grande. Olha só, enfermeira assistencial da Unidade de Terapia Intensiva de alta complexidade de transplantes, quer dizer, desde sempre ela está envolvida com transplantes. A Mônica me falou que já atua há bastante tempo junto ao pessoal do HGF, também nessa área. É uma pessoa que tem mestrado, que tem doutorado, que tem muito a ensinar, mas que aprende todos os dias com esses doadores. Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao QualityCast. Obrigada, né? É uma honra, é um prazer enorme estar aqui. E é sempre muito prazeroso quando a gente vem falar, né? E os meios de comunicação, eu sempre falo que a gente que fica nos bastidores não aconteceria, porque fica naquele silêncio, a gente cuidando das pessoas e naquela rotina do dia a dia, né? Então, quando a gente vê uma campanha, né, com esse meio de comunicação de vários, então a gente agradece bastante, porque isso tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Mônica, a gente que agradece a sua presença aqui, seja bem-vinda no nosso QualityCast. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é para te conhecer, Mônica. A gente sabe que você é enfermeira do HGF, coordenadora dessa campanha maravilhosa aqui no nosso estado, mas quem é a Mônica, né, antes de fazer todo esse trabalho, antes de doar o seu tempo, antes de ser enfermeira, que a gente sabe que não é uma profissão fácil, mas é de doação mesmo, né? A gente sabe que ninguém chega no lugar que está por acaso. É verdade. Então, conta um pouquinho como é que foi essa jornada. Essa trajetória, né? Então, eu sempre almejei coisas, eu sempre gostei de tecnologia, de coisas complexas, né? Então, eu, na época, era enfermeira de centro cirúrgico, que já era também um nível de complexidade elevada. E aconteceram os primeiros transplantes no HGF, eu ali olhando e tudo. E o transplante ele sempre me encantou porque eles são muitas variáveis. E cada vez que você entra em cada uma delas, em cada uma janela, você fica encantada, porque você vai entrar e descobrir um mundo na imunologia, na infectologia, enfim, uma série de coisas, né? Isso me encantava, essa parte, né, dessa alta tecnologia e o impacto de poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Então, eu sempre gostei dessa coisa de alta tecnologia. Gostava de estudar, né? Gosto ainda. E foi isso, assim, o encantamento realmente inicial foi isso. Sem falar que é uma equipe maravilhosa, né? Então, eu sempre falo que a gente vai gostar do que a gente faz quando a gente é bem acolhida, quando a gente... quando nos ensinam, nos acolhe, quando a gente se sente segura e quando a gente sabe que está fazendo um trabalho legal, né? Então, acho que a gente começa a amar e aí foi tudo daí. Que maravilha. Já é uma doação do teu trabalho também. Eu queria, Mônica, que você falasse um pouquinho da campanha Doe de Coração, que como você estava explicando para a gente, é uma iniciativa realmente da Central de Regulação, uma iniciativa da rede, né, de saúde aqui do nosso estado, mas que tem uma série de parceiros, né? Isso. Por que é importante a gente falar de doação para quem não vive esse universo? Então, a importância porque são muitos mitos, né? Nós temos muitos mitos em relação a essa doação, né? E a campanha de doação, apesar de ser essa rede, né, nacional, que a gente precisa desses doadores, a Unifor como parceira, essa campanha Doe de Coração, ela realmente entrou com uma fortaleza desde 2003, né?
Então, de 2003 até agora, a gente teve um aumento, né, de 410%. Isso é muito significativo, né? A gente tem acompanhado isso e ela tem um impacto positivo impressionante em tudo isso. E precisa ficar sempre renovando, porque assim é o ser humano. A gente começa com a campanha, daqui a pouco a gente esquece, né? E precisa falar. Mas nessa versão, nessa nova, a gente traz algumas coisas diferentes, né? E pela nossa experiência, a gente quer tocar em alguns pontos especiais que são mitos, né? Mitos na doação, mitos em diversas áreas relacionadas a isso, né? Então, a gente vai ser nessa área. Que bacana. Mônica, explica um pouquinho, eu vou sair um pouquinho da relação da doação de órgãos, que eu sei que é bem direcionada à campanha Doe de Coração, mas relacionado um pouco sobre a doação de sangue e de medula. Explica um pouquinho aí pra gente, que está aí do outro lado, essa relação, porque da importância, né, de fazer e tirar um pouquinho, né, desse mito relacionado à medula, que as pessoas às vezes têm um pouco de receio. Acha que vai tirar a medula, não sabe nem o que é uma medula, né? Pensa que vai tirar alguma coisa. E é tão importante, né? O órgão e o tecido acaba saindo. Mas veja bem, né, Jéssica, não tá, ele está intrinsecamente ligado à doação sanguínea, né? Haja visto que após o transplante vai precisar de muito sangue em alguns tipos de transplante, né? Por exemplo, um transplante hepático, ele vai precisar de várias transfusões sanguíneas. E aí, se não tem essa doação de sangue, vai faltar esse sangue, né? Então tá bem ligado, né? Muito ligado, né? Então, assim, muito pertinente, né, sua pergunta. E a doação sanguínea, ela também é benéfica para quem vai doar, né? Porque renova as células daquela pessoa. Além de que a pessoa faz uma bateria de exames, né? Eu sempre costumo brincar assim, porque é com muita responsabilidade que esses órgãos fazem essa coleta sanguínea, né? Então, eles fazem aféreses de várias espécies, né? Só para plaquetas, só para o fator de coagulação. Então, assim, crio precipitado. Então, é fantástico quanto uma doação ela salva vidas, né? Porque ela está salvando vidas. E não diferente de um transplante de medula óssea, porque não deixa de ser uma doação sanguínea, né? Então, é apenas uma doação sanguínea para que seja feito isso. E na doação sanguínea é extraída as células, né, da medula, né? Que é isso aí, né? Transplante maravilhoso, onde o enfermeiro tem uma atuação. Não sei se vocês sabem, mas quem faz o transplante, quem infunde é o enfermeiro, né? Ele é acompanhado com a equipe médica, relativamente tranquilo. Isso eu estou falando de um transplante de um doador, né? Porque ele também tem aquele que a própria pessoa pode, após fazer toda a sessão de quimioterapia, quando a célulazinha já está madura, que ela já está ok, né? Ele pode fazer esse transplante autólogo dele mesmo, né? Mas é apenas uma transfusão sanguínea, né? Mas vai salvar essa vida, né? Então, é de extrema importância, né? E é belíssima essa parte do transplante de medula, né? A recuperação, a gente fala que é uma recuperação relativamente simples do ponto de vista dos outros transplantes de órgãos sólidos que precisa de um aparato tecnológico de UTI de alta complexidade, mas é no próprio quarto do paciente a transfusão, né, da medula, mas é de um rigor de asepsia, de contaminação, porque eles podem ficar totalmente com aplasia e zero de, vamos dizer assim, de qualquer defesa aberta às possibilidades de inúmeras infecções oportunistas, né? Então, é nesse rigor, mas é importantíssimo, né? Então, eles estão ligados, né? O transplante, o sangue, não tem. É interessante, você falando de sangue, que existe alguns tipos, né, ligados, algum tipo religioso que não permite, né, não recebe o sangue. E como existem alguns tipos de transplante que vai precisar de sangue, né, o transplante ele às vezes não pode acontecer. Então a importância, né, da doação, porque é esperado que se receba doação, né? Bolsas de sangue. Eu sou doadora de sangue, então... Eu não posso ser porque eu tive hepatite quando eu era criança, infelizmente. Aí eu não consigo passar nesse exame você vê médico, o rigor, né? Que é rigoroso. Pra você ver como é que é. Mas é isso, tem que ser mesmo, porque afinal de contas você não vai doar sangue para correr o risco de deixar outra pessoa de alguma maneira doente, né? Mas a doação de sangue de medula realmente é aquele primeiro passo, é aquele passo voluntário que todo mundo pode fazer.
E aí você tem, por exemplo, uma doação de rim, pode ser uma coisa ali, digamos, feita de vivo para vivo, né? Com a anuência das duas pessoas. O que isso difere daquela doação de órgãos que salvam vidas? Como, por exemplo, do falecido, né? Como, por exemplo, é o caso do coração, que a gente só tem um. A gente até gostaria de dar para quem precisa, mas infelizmente a gente não pode. Né? Então, assim, alguns órgãos, né, como, por exemplo, coração, pulmão, fígado, né, precisa ser com o doador falecido, né, e essa campanha é muito em relação a isso, né, esse doador falecido. Em relação ao transplante de intervivos, que a gente fala, né, seria o rim e parte do fígado, né, mas quem vai receber esse parte desse fígado não pode estar com o fígado muito comprometido, né? Se ele estiver muito comprometido, só uma parte do fígado não vai conseguir regenerar toda a função hepática desse que vai receber. Então, às vezes é preciso, né, na maioria dos casos, o fígado inteiro. Então, assim, o fígado, o intervivos, né, o rim, ele tem a possibilidade de fazer uma hemodiálise, né? Então, se por acaso não funcionar, ele tem essa outra possibilidade. Então, assim, se houver uma rejeição, não é tão grave, tão crítico como um transplante de coração, de fígado e de pulmão. Né? Que maravilha, Mônica. Então, a gente vai dar um minutinho para vocês tomarem aquele café que a gente está aqui, ó, tomando o nosso cafezinho no QualityCast e a gente volta já. Voltando aqui no nosso QualityCast, hoje com um tema super bacana que está aqui no nosso estado, que é a campanha Doe de Coração, que é impactante tanto para a gente que doa, eu que sou doadora de sangue, que é maravilhoso assim o pós, me sinto super bem, e também, né, para quem recebe, que transforma vidas. Então, Mônica, a gente queria, né, te perguntar sobre quem quer ser doadora, assim como eu, mas de órgão, né? Qual é o primeiro passo? O que deve fazer? Conta aí pra gente. O que a gente pode fazer, porque hoje não tem mais esse querer ser um potencial doador de forma presumida. Ou seja, eu vou lá no cartório, deixo minha vontade escrita lá. Quero ser, né? Sim. Ela não tem validade legal. Eu vou deixar na minha carteira de identidade. Antes era isso, né? Deixava na carteira de identidade, como é agora. É um outro mito, né? Que a gente foi tirar. Por quê? Porque as pessoas achavam que se tivesse escrito ali, podia ser que entrasse numa emergência, as pessoas, é doador de órgãos, então vamos salvar, não, vamos pegar os órgãos. Isso é um mito, né? Então, isso aí, por incrível que pareça... Mas existia ou não? Existia. Mas o que ela está querendo dizer, eu estou entendendo, é que a pessoa tinha medo de colocar na carteira. Até queria, né? Mas... E quando desse entrada na emergência, então, já que ele é doador, vamos roubar o órgão dele. Tipo isso. Então, é um mito, né? Sim, então, também foi desmistificado. E a legislação, ela teve muita história nisso. Como é hoje ser doador, né? Ser doador é colocar e dizer, como vocês estão falando, eu sou doadora, eu sou doadora. Você expressa para a sua família, né? Pode até deixar registrado em alguma coisa, se quiser, mas é só uma expressão para a sua família. Sua família, por amor a você, ela faz sua vontade. Olha, ela era um doador, porque você só vai poder doar quando você estiver em óbito. Então, em óbito, é sua família que vai dar o sim, né? Que eu estava falando, que é o sim que salva vidas, né? Esse sim familiar. Mas esse sim familiar, ele é muito importante quando você expressa para a sua família que você quer ser. Porque se você nunca expressar, será que ela queria ser doadora? Será que ela queria fazer? Como ela queria ser, né? E aí, quando isso fica expresso, isso facilita bastante. E a gente tem visto que isso tem ajudado bastante. E talvez a campanha ajude para que a pessoa expresse isso de uma maneira muito clara e, inclusive, entenda, né, qual é que é a vontade das pessoas que estão ali perto. Por exemplo, se eu chego para o meu filho e eu digo, olha, eu sou doador de órgãos. Não, mas eu não vou doar seus órgãos. E eu explicar para ele, não, mas eu gostaria que fizesse. Por isso. Às vezes, até mesmo para você ser um doador, você precisa convencer quem está no seu outro lado do bem disso. E é importante você ter essa conversa. É uma conversa essencial, né? Isso é perfeito. Então, nada melhor do que essa conversa aberta, franca, no momento de vida, né, que é a própria família que está expressando aquilo ali. Porque no momento que a gente aborda a família, que é um momento super delicado, né? Então, assim, tênue daquela dor
que acaba de saber que o seu ente querido está com a morte encefálica. Então, essa parte, né, essa equipe que vai abordar essa família para essa doação, ela precisa ser extremamente treinada, ela precisa transcender aquela dor, aquele momento exato, para que não cause nenhum desconforto relacionado a isso. Então, se essa família nunca expressou, então eles ficam em dúvidas ali, né? E a gente não pode, em nenhum momento, ter nenhuma persuasão, nada. É totalmente livre e só acontece a doação se não tiver nenhum tipo de aresta entre a família. Todos precisam concordar. Se tiver um que concorda, o outro que não concorda, então a gente pede para ir pensar, voltar mais tarde, mas não pode ter porque ele tira o significado de tudo aquilo, né? Aí eu abri o bloco, né, falando sobre impacto, né? Eu acredito muito que a campanha ela impacta tanto as pessoas que doam quanto as pessoas que recebem. Isso. Conta pra gente, Mônica, como é que está sendo a campanha hoje, né? Isso. Então a campanha hoje a gente está com um foco especial. Exatamente contando com essa rede de comunicações, né? Então, as mídias, vários doadores, vários receptores de órgãos, eles estão na mídia, né? Para falar o que foi a sensação, a angústia de esperar aquele órgão que quase não salvava sua filha, ou quase não lhe salvava. Toda essa angústia, a angústia de ter, naquele momento de dor, ter que ter doado os órgãos do seu ente querido, mas a consolação de saber que salvou outras vidas, né? Então, isso tudo ele tem um peso muito, muito positivo, né? Que soma-se, né, a toda essa campanha. A gente está contando também com as ligas acadêmicas, né, do Centro de Saúde da Unifor, porque o jovem é ousado, o jovem ele tem uma comunicação, ele é fantástico, né? Então, não tem para o jovem, né? Então, eles conseguem ter um linguajar próprio e a gente quer a juventude, né? Agora, a gente quer realmente alcançar essa juventude. E o outro foco seria desmistificar essa parte da morte encefálica, né? Então, a gente também vai ter uma pegada relacionada a isso, porque a pessoa que vai doar, o familiar que vai doar, precisa estar convencido que aquela pessoa está com a morte encefálica. Qualquer resquício de dúvida, né? Então, assim, ele não vai doar. É importante, então, estar bem claro, né? Muito claro, é muito entre a importante, família, né? Eu já vou aproveitar isso que você falou sobre a morte encefálica, sobre a morte cerebral, porque às vezes as pessoas não sabem direito em que contexto ela acontece. Como a gente já falou, o transplante é um procedimento de alta complexidade. Isso. Assim como também declarar a morte cerebral de alguém é um processo que tem todo um protocolo que precisa ser seguido até que você diga que aquela pessoa realmente sofreu uma morte encefálica. Isso. Conta pra gente que processo é esse, Mônica, e por que realmente quando um médico declara que tem a morte cerebral, aquela pessoa realmente não tem retorno, não é como um coma, não vai viver novamente. Então, são critérios, é um protocolo que existe vários testes, né? E são feitos por 2 médicos. Esses médicos eles precisam ser extremamente capacitados e treinados. Não podem participar dessa equipe quem não tenha atestado menos de 10 vezes, então tem que ter uma experiência. E o médico com um rigor legal, assim, incrível, né, esse protocolo, para não deixar nenhuma aresta. E o médico que está testando isso, ele não pode ser o transplantador, né? Não pode ser o que vai captar. Então, tem todo um rigor relacionado a isso para que deixe isso bem claro, que a família não ache, ele vai dizer que está com morte encefálica porque ele vai já captar esses órgãos. Então, tem toda essa parte legal. Uma outra coisa que é interessante, a gente também está na nossa pauta de falar, é que, por exemplo, a córnea é um tecido. Então, a córnea, após o coração parar de bater, a gente pode captar essa córnea até 6 horas após aquele óbito. Então, assim, está lá no necrotério e essa córnea pode ser captada, tá? E se ele estiver na parte de refrigeração, até 12 horas após aquele óbito. A córnea pode ser colocada assim. Já o tecido, não. O tecido precisa estar circulando esse tecido. Então, olha, o coração, um órgão nobre, né? Pulmão, e os outros órgãos sólidos, esse sangue ele precisa estar circulando, porque senão fica coagulado e quando esse órgão for implantado, sai um trombo, né? Quer dizer, aquele organismo, na verdade, está sendo mantido vivo por causa dos órgãos, mas aquela pessoa não está viva. Não.
aquele já não tem mais, é apenas uma droga para fazer o coração bater. No momento que o coração bate, ele vai levar o sangue para todo canto. E a pessoa vai estar entubada e tem uma incursão respiratória, porque tem um ventilador mecânico, né, fazendo isso. Mas tem testes neurológicos que ele afirma que você não tem nenhuma circulação cerebral, né? Então, o cérebro realmente não é irrigado. Ele vai ficar dessa cor, assim, ela não vai ter irrigação, ele não vai ter mais nem... A não ser um milagre, mas, assim, humanamente falando, a pessoa realmente está em óbito, né? Não tem como fazer. E é essa parte que a família, às vezes, ela fica confusa, porque ela vê um leito vizinho e ela não consegue diferenciar aquelas duas pacientes que estão em gravidade, né? E é nessa parte que a gente vai pegar e os residentes que já têm um tempo mais de experiência todinho para que esteja também formando essa parte que é mais específica e precisa de um conhecimento mais apurado para realmente esclarecer. Mônica, a gente está vendo que você tem aí muita experiência, né, nesse... Cadê? Conta pra gente um transplante, assim, de superação que você pode aí falar e poder... um aí que te marcou e que possa, né, influenciar ou motivar alguém que está lá do outro lado. Vários marcam, né? Mas assim, a gente acaba com a memória mais recente, né? E foi um transplante de fígado, né? Um transplante hepático. E o transplante hepático, para quem não sabe, a gente tem um MELD, né? Que é uma série de exames que faz. E quanto mais alto esse MELD, mais grave esse paciente está. Ou seja, até certo tempo não existia, ninguém transplantava uma pessoa com um MELD 40, porque 40 é um moribundo, ele tem mais probabilidade de ter um óbito em sala de cirurgia do que ele retornar. E como tem essa articulação intensa por um órgão, se achava que o órgão era, tipo assim, poderia colocar aquele órgão numa pessoa que tivesse mais chance de sobreviver. Então, tinha muito essa era uma controvérsia, né? Então, hoje que não. é um pouco subjetiva muito até, subjetivo, né? Mas isso já saiu, né? Isso são as evoluções, né? Das coisas. Foi num congresso que uma pessoa, um médico perguntou quem transplantaria com um MELD 40, por isso, né? Por essa articulação, e a plateia ficou toda calada, poucas pessoas levantando o dedinho, todinho. Aí o slide seguinte falava assim, e se fosse seu filho, né? Então, ficou todo mundo calado. Então, desde esse congresso para cá, se transplanta com o MELD 40, né? Assim, que é gravíssimo. E é isso, o MELD 40, foi o meu primeiro MELD 40, vamos dizer assim, né? Que eu vi, né? E realmente, assim, aos nossos olhos, é tão grave, tanto sangue, tanta coisa, tantos dispositivos, né? E aquela articulação intensa dessa UTI. E aí, quando ela sai de alta e dantear, então, isso assim, não tem... Gente, é gratificante, né? Então, nossa, é a resposta do nosso trabalho, né? Isso, então é perfeito. Inclusive, gente, se vocês têm dúvidas, a campanha Doe de Coração tem depoimentos de embaixadores, de pessoas que receberam órgãos ou tecidos, como medula, de pessoas que doaram e que explicam o que aquilo ali significa. Quer dizer, às vezes é um momento de dor, mas você sabe que, querendo ou não, aquela pessoa, seu filho, seu pai, sua mãe, está vivendo em outra pessoa. Se você tem dúvidas, procure alguém que já passou por isso e converse, porque você, às vezes, tem uma conversa autêntica de algo que pode mudar completamente a sua opinião sobre a doação de órgãos e tecidos, né, Mônica? Isso mesmo. Sim, por isso nós estamos aqui para te incentivar e te informar, né, o que é essa campanha perfeita que está no nosso estado, né? É isso mesmo. E que ela continue, viu? Que ela continue, né? E o que a gente quer é isso aí, né? Agradecer mais uma vez aqui, isso é uma oportunidade incrível, né? E dizer para a população, né, doem de coração. Maravilha. Mônica, a gente te agradece. Obrigada. O QualityCast está aí com essa missão também, né? De levar o bem, de alimentar a mente, de trazer boas histórias aqui, bons exemplos. Energias também, que você continue alimentando eu estava admirando. Eu não vou abrir, mas alma e mente. É igual. Exatamente. Essa daí você leve, lembre sempre assim, gente, quando eu precisar de uma força aqui para conversar com alguém, ela vem também. A gente está aqui aberto também para qualquer coisa, tá? É um prazer enorme. A gente agradece a sua presença aqui. E o QualityCast continua aqui na sua TV na próxima semana, no mesmo horário.
sempre trazendo um assunto que tá na tona, né, que está em voga, e sempre também mostrando para você um outro lado, desmistificando, tirando esses mitos aí de coisas que tem que ir para lá mesmo, que afinal de contas a gente quer que o ser humano seja cada vez mais humano. Que tenha mais qualidade de vida. Então, QualityCast, alimentando o corpo, a alma E a mente. Até mais, gente. Tchau. Até a próxima quarta.